Bom dia, meus queridos. Como é que vocês estão? Hoje eu tô gravando aula, hoje é domingo. E na terça-feira, quando a gente estiver assistindo a esse vídeo, vai ser a última matéria para a gente encerrar o nosso segundo bimestre. A gente vai encerrar aquele capítulo que a gente estava falando sobre clima, sobre tempo, lembra? Hoje a gente encerra isso tudo e dá por encerrada a nossa matéria do segundo bimestre, beleza? Aí eu vou fazer o fechamento das notas do segundo bimestre, vou fazer a média do primeiro e segundo bimestre. Aí vamos ver quem é que vai precisar fazer a recuperação paralela, quem é que não vai, quem é que já vai poder descansar essa semaninha aí para em agosto, né? Recomeçarmos as aulas do terceiro bimestre, beleza? Então eu vou trocar aqui a tela para a gente começar a nossa aula e já rapidamente a gente encerra a nossa matéria, ok? Um beijo, gente. Vou trocar aqui a tela. Então, galera, a gente vinha falando sobre a atmosfera, né? O que era a atmosfera, as camadas da atmosfera, né? Aí depois a gente falou sobre clima, sobre tempo, a gente viu por que o tempo mudava, né? Por que a gente tinha previsão do tempo, o que era a previsão do tempo, né? A gente viu que o tempo muda por conta desse deslocamento dessas massas de ar. A gente falou da formação do clima, né? Que tem diversos fatores que vão influenciar em algum lugar ter um clima, sei lá, tropical e um clima equatorial, por exemplo, né? A gente viu os elementos que ajudam a formar esse clima. A gente viu que tinham elementos climáticos e fatores geográficos que influenciariam na caracterização desse clima, não é verdade? A gente falou da formação do clima, a gente falou dos fatores geográficos, por exemplo, dando o exemplo aqui da corrente de Humboldt, como que ela altera a temperatura local, não é isso? A gente falou sobre um fator geográfico, que é a maritimidade e a continentalidade. A gente viu um vídeo explicando o que era isso, beleza? E hoje a gente vai continuar a matéria, né? Primeira coisa que a gente vai falar, eu coloquei aqui só o título, né, brisa marítima e brisa terrestre, que eu vou tentar fazer um desenhozinho aqui para a gente entender o que é a brisa marítima e a brisa terrestre. Eu não sei se vocês já conseguiram reparar, às vezes a gente vai na beira da praia, ou até mesmo aqui na Baía de Guanabara, vai fazer um passeio aqui pela orla, a gente sente aquele ventinho batendo, né? Às vezes, esse vento está vindo do mar para a terra, em direção à terra, e às vezes ele está vindo da terra em direção ao mar, ok? Quando esse vento está vindo do mar em direção à terra, a gente chama de brisa marítima. Ela vem do mar, brisa marítima, certo? Quando esse vento está vindo da terra em direção ao mar, é a brisa terrestre. Ela vem da terra, ela é a brisa terrestre, ok? Mas assim, qual é a diferença, né, da brisa terrestre e a brisa marítima? A primeira delas a gente já sabe, né? Que a brisa marítima ela sopra do mar para a terra e a brisa terrestre ela sopra da terra para o mar. Mas por que tem esses dois tipos de vento, né? O que ocasiona? Quais são as condições do tempo que vão fazer com que o vento sopre do mar para a terra e quais são as condições que vão fazer que sopre da terra para o mar? Eu vou tentar fazer um desenhozinho aqui simples para a gente tentar entender isso, ok? Vou pegar aqui a canetinha azul e vou fazer aqui o mar. Beleza? O mar. Aqui. Ok. E aqui eu vou pegar a caneta, deixa eu ver. A caneta tipo um vermelho escuro. Não, deixa eu ver outra cor aqui. Deixa eu ver se o amarelo aparece. Aparece, ó. E aqui, ó, é a minha areia, ok? É a terra, por exemplo, né? O continente. Aqui é a areia, beleza? Aqui é a praia, né? E aqui, do lado esquerdo, o mar.
O que acontece? Aqui tem o nosso Sol, ok? Aqui tem o nosso Sol. O que acontece durante o dia? Esse Sol, ele vai esquentando a água, vai fazendo com que a temperatura da água vá aumentando, né? E vai fazendo com que a temperatura da areia vá aumentando. Só que tem uma pequena diferença, né? Quando a gente bota calor em alguma coisa, por exemplo aqui na água ou na areia, elas esquentam em tempos diferentes. Ou seja, um esquenta mais e o outro esquenta menos. Um exemplo fácil da gente entender isso, às vezes a gente está na praia, tá na areia, a areia tá super quente, né? A gente fica ali queimando o pé indo em direção à água. Quando a gente entra na água, essa água não tá tão quente igual a areia, não é? A água tá mais fria. Aí eu faço uma pergunta agora. Ué, mas o sol que está esquentando a areia e a água não é o mesmo sol? Não deveria estar na mesma temperatura? Sim, é o mesmo sol. Só que não deveria estar na mesma temperatura. Por quê? Porque dependendo do material, água, areia, ferro, todos os materiais, cada material ele tem uma capacidade de receber calor. Resumindo, esquenta mais devagar ou mais rápido, certo? A areia ela esquenta muito mais rápido do que a água, ok? Por isso que a gente, quando está na areia, a gente sente essa areia muito quente, e quando a gente está na água, a gente não sente essa água tão quente. Então, o que acontece? Essa areia vai esquentando muito mais rápido. A areia ela vai ficando muito mais quente do que a água. E aí, o ar que fica aqui em cima da areia, ele vai esquentando também. A areia vai esquentando e a areia vai esquentando o ar. O que acontece com o ar quente? A gente sabe que ar quente e ar frio, eles têm diferentes pesos, né? O ar quente, ele é um ar mais leve, ok? Então, esse ar quente que está na parte de baixo aqui, ó, perto da areia, ele vai esquentando e acontece o que com ele? Ele vai subindo, certo? Esse ar vai subindo. Esse ar que vai subindo, ele vai dando lugar ao ar que estava aqui nessa região, ó. Então acontece o que? Esse ar aqui sobe, vem subindo, e o ar que estava aqui toma lugar e vem para cá. O que acontece então? Esse ar que estava aqui em cima do mar, que vem para cá, é o ar que a gente sente batendo no nosso rosto. É a brisa marítima. Ou seja, esse ar que estava em cima da areia esquentou e subiu e deu lugar ao ar que estava vindo do mar. Então fica fazendo um movimento circulando, né? O ar que está em cima da areia esquenta, sobe. Quando ele vai subindo, ele resfria, não é? Quando ele está lá resfriado, ele fica mais pesado, aí ele desce de novo e esquenta de novo e fica fazendo isso. E durante o dia, como a areia está mais quente, esse ar vai soprar do mar para a areia, não é? E de noite? O que acontece de noite? Deixa eu apagar aqui, apagar tudo no slide. Vamos fazer o nosso mar de novo. Aqui o mar. E aqui do lado a nossa areia. Areia, 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 areia. Quem aqui já entrou no mar de noite? Vocês já repararam que de noite a água fica um pouquinho mais quente do que de dia? Por que acontece isso? Durante todo o dia, esse sol ele vai esquentando essa água do mar, vai esquentando, vai esquentando, vai esquentando. E a água, ela demora a esquentar, ela é diferente da areia. A areia esquenta muito rápido. A água do mar ela vai esquentando ao longo do dia, esquentando ao longo do dia, esquentando ao longo do dia. E essa água que vai esquentando ao longo do dia, ela começa a esquentar igual a areia. Igual aquela areia, que começa a esquentar o ar que está logo em cima desse mar. Esse ar que está aqui começa a ser esquentado pela água do mar e começa a subir. Porque ele fica mais quente e fica mais leve. Começa a subir. Começa a subir. Certo? E ele dá lugar ao ar que está vindo da areia, que está um ar mais frio. Esse ar que vem da areia, mais frio, vem em direção para cá.
e esse ar aqui começa a subir, aí ele lá em cima faz esse movimento de descer, vem aqui para a areia e fica fazendo esse movimento. Ou seja, a brisa marítima ela vai soprar do mar para a terra e a brisa terrestre vai soprar da terra para o mar, justamente por conta dessa diferença de temperatura que vai ocorrendo ao longo do dia. Beleza? Passando aqui para o próximo slide, vou falar um pouco sobre os climas da Terra, né? A gente falou sobre a atmosfera, a gente falou sobre o clima, sobre o tempo, sobre quais são os fatores que formam o clima, e agora a gente vai falar um pouco sobre quais são os climas que são presentes no nosso planeta Terra, né? E esses tipos de climas que a gente percebe no planeta, eles são determinados pelas diferenças de quantidade de calor que a gente tem no planeta Terra. Porque a quantidade de sol que a gente recebe no planeta, ela vai variar de acordo do lugar onde a gente está nesse planeta, certo? Onde recebe mais calor vai ser um clima mais quente, e onde recebe menos calor vai ser um clima mais frio, não é? Aí eu coloco: os tipos de clima são determinados pelas diferenças de quantidade de calor que cada região recebe do Sol, pelo movimento de massas de ar, pelos fatores geográficos, né, como altitude, latitude, maritimidade e continentalidade. Ok? Aí eu coloco aqui, isso aqui tem inclusive no livro de vocês, um mapa mundi com os diferentes tipos de clima que a gente tem, ok? E a gente percebe que quanto mais próximo aqui, ó, da nossa linha do Equador, mais quente vai ser esse clima, beleza? A gente vê que ao longo de toda essa linha do Equador vai ter basicamente o mesmo clima. Vamos olhar aqui, ó, cor vermelha, equatorial. Aqui é equatorial, aqui é equatorial e tudo isso aqui é equatorial, vocês estão vendo? E só que a gente vê aqui uma parte preta que vem lá de cima até aqui embaixo. E aqui é a mesma coisa. Vamos ver aqui na legenda o que é esse clima de cor preta. Ó, é o frio de montanha. Então a gente tenta lembrar o que tem aqui, ó, toda essa parte preta do mapa, na América do Sul, aqui, o que é isso aqui? É a Cordilheira dos Andes. Então, no meio de um clima equatorial, que é um clima mais quente, a gente tem um clima frio de montanha. O que vai influenciar esse clima frio de montanha? Por que vai ser um clima frio de montanha? Justamente por aquele fator geográfico que a gente estudou, chamado altitude, que a gente sabe quanto mais alto, mais frio. Então aqui a gente sabe que toda essa região aqui é uma cadeia montanhosa. Aqui é a mesma coisa, olha. E aqui, ó, exatamente a mesma coisa, que são os Himalaias, as montanhas do Himalaia, que é o norte da Índia, ok? Então, ao longo do planeta Terra, a gente vai ter diferentes tipos de clima, ok? Justamente por conta disso. Onde bate mais sol, a gente vai ter mais calor, onde bate menos sol, a gente vai ter mais frio, e também por conta de todos aqueles outros fatores geográficos e elementos climáticos, como, por exemplo, a altitude, como, por exemplo, a pressão, como, por exemplo, a maritimidade, a continentalidade, que a gente viu nos outros slides nas aulas anteriores, ok? E tem também o que a gente chama de zonas climáticas, que a gente divide em 3 zonas climáticas no planeta. A primeira delas é a zona tropical, que é essa zona mais quente que fica próxima à linha do Equador, não é mesmo? Aqui, ó, a linha do Equador. E ela termina aqui no Trópico de Câncer e aqui no Trópico de Capricórnio. Mais acima ou mais abaixo, a gente tem a zona temperada do sul e a zona temperada do norte. Elas vão ser climaticamente iguais, porque elas estão na mesma distância da linha do Equador, só que uma está para cima e outra está para baixo. Por isso que eu falo que tem 3 zonas climáticas, né? A zona tropical, a zona temperada do norte e do sul e a zona polar ou glacial ártica e a zona polar glacial antártica, que elas meio que funcionam como espelhos, né? O que está em cima é a mesma coisa que do que está embaixo, ok? Passando aqui para o próximo. Aqui a gente vai começar a falar sobre as ilhas de calor. O que são as ilhas de calor? O
quem já reparou aqui, por exemplo, que nas grandes cidades faz mais calor do que nas áreas com mais florestas. Onde tem mais floresta é mais frio, é mais fresco. Um exemplo que eu gosto de dar também é entrando aqui na ilha, quando a gente vem ali pelas Canárias, que a gente passa no meio daquela florestinha ali daquela área militar, a gente sente um frescor maior, certo? A gente tá vindo de uma temperatura mais alta, quando a gente passa de carro, moto, ônibus ou qualquer coisa ali, a gente percebe que é um pouco menos calor, um pouco mais fresco, certo? Por que que isso ocorre? A gente vai ver no próximo slide. Aqui, olha, eu tenho um gráfico de temperatura nessa cidade aqui, né? Vamos chamar de uma cidade, sei lá, cidade A. Nossa, o nome da cidade é Cidade A. Aqui na área rural da cidade a gente vê que a temperatura está em torno de 29,4 graus. Se a gente vai caminhando aqui em direção ao centro da cidade, a gente vai vendo que essa temperatura vai aumentando, 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 aumentando. E quando chega aqui no centro da cidade, a temperatura tá quase 33 graus. Então, de 29 para 33. Então, 29, 30, 31, 32, 33. A gente teve uma diferença aí de 4 graus centígrados. Aqui tá errado, não tem esse tracinho não. Deixa eu apagar aqui. 4 graus centígrados. A diferença, então, de uma área rural dessa cidade A, nome de cidade A, para a área urbana, aqui no centro da cidade, foi de 4 graus, né? Isso é uma grande diferença de temperatura. Mas por que será que tem essa grande diferença de temperatura? Aqui, ó, eu coloco. Ilhas de calor é um nome que se dá a um fenômeno climático que ocorre principalmente nas cidades com elevado grau de urbanização. Nestas cidades, a temperatura média costuma ser mais elevada do que nas regiões rurais próximas. Então, é exatamente o que eu falei. Ó. A temperatura média aqui dessa área, desse centro da cidade, ó, daqui até aqui, costuma ser maior do que nas áreas rurais próximas. Ó. A temperatura aqui está marcando 32 graus e a temperatura aqui está marcando 29 graus. É só a gente olhar por esse tracejado aqui, essa linha vermelha, ela vai mostrando a elevação da temperatura. Se a gente quiser saber a temperatura aqui nessa área comercial, é só olhar aqui, ó, nesse ponto aqui. Vamos ver em que temperatura está aqui, é só seguir a linha, 31,1. Aqui bem no centro da cidade, vamos ver, ó, só seguir a linha, 32,8. Então a gente percebe... Desculpa, gente. A gente percebe que quanto mais afastado do centro urbano, quanto mais próximo das áreas arborizadas, de uma área com mais florestas, menor a temperatura, mais fresco é, mais frio é. Por que que isso acontece, né? Nas áreas urbanas, com muito asfalto, não é? A gente tem um potencial maior de absorver calor. Vocês lembram que eu falei que tem materiais que absorvem mais calor, que ficam mais quentes, e outros que não ficam tão quentes? Quem já teve oportunidade aqui de andar descalço na rua, no asfalto, no paralelepípedo, e ver a temperatura que chega esse asfalto, esse paralelepípedo? Fica absurdamente quente, absurdamente quente. E de noite, sei lá, às vezes 8, 9 horas da noite, 10 horas da noite no verão, se a gente bota o pé nesse chão, esse chão ainda vai estar quente. E essa superfície, esse asfalto, esse paralelepípedo, esse cimento quente, vai fazer com que toda a cidade se esquente junto. Porque é uma camada gigante de asfalto, é uma área asfaltada gigante que está muito quente. Isso vai fazer com que toda a cidade vá se esquentando junto, ok? Outro fator, esse foi o primeiro fator, né? Muita área asfaltada, que vai fazendo com que forme essas ilhas de calor. Outro fator, falta de árvore, não tem árvore.
E a gente sabe que a árvore faz aquele fenômeno chamado evapotranspiração. Ela pega a água do solo, pega a água da terra, do lençol freático, ela usa o que ela precisa para ela e o que ela pegou de excesso, ela joga para a atmosfera em forma de vapor. E esse vapor de água vai fazendo com que haja um resfriamento desse local, certo? Então, se a gente não tem árvore, a gente não tem esse fenômeno da evapotranspiração, fazendo com que isso esquente cada vez mais. Não é verdade? Outra coisa, né? A impermeabilização desses solos por calçamento, por essa calçada, desvio de água por bueiros, né? As águas que poderiam, a água das chuvas, por exemplo, que poderiam evaporar e ocasionar um resfriamento da temperatura da atmosfera, não evapora, ela vai para o bueiro, ela vai para dentro das estações de tratamento, evapora menos. Então faz com que também se tenha mais calor nessa região. Outro fator, muita concentração de edifícios, de prédios altos. Com o que vai fazer esses prédios altos de aumentarem a temperatura, fazer mais calor? Como tem muito prédio, a gente dificulta a circulação de ar, a gente tem menos vento, certo? Se a gente for para uma área completamente descampada, sem nenhum prédio, sem nada, vai ventar mais. Se a gente vai para um lugar no meio de um monte de prédio, tem muito obstáculo até esse vento conseguir chegar ali, certo? Venta menos, então a temperatura fica maior, mais elevada, mais quente, certo? Outro fenômeno, a própria poluição atmosférica faz com que os raios ultravioletas do Sol fiquem mais retidos naquela região, né? O que a gente fala do agravamento do efeito estufa, lembra? Então isso vai fazer também com que fique mais quente. Outro fator, utilização dos carros e das indústrias, soltando gás carbônico na atmosfera. Isso é mais um fator que vai fazer com que as ilhas de calor se formem. Ou seja, muitos fatores influenciam para a gente ter uma temperatura mais elevada nessas grandes cidades. E o que a gente pode fazer para diminuir esse fenômeno das ilhas de calor? Que eu acho que é o mais efetivo é plantar árvores. A gente fazer com que tenha muita vegetação, que tenha muitas árvores frutíferas, porque também serve como alimento, e essas árvores vão fazer com que essa temperatura local diminua, porque elas vão jogar vapor de água para a nossa atmosfera. Ok? Outro fenômeno também muito interessante da gente estudar são as chuvas ácidas, ok? Lembra quando eu falei que na atmosfera a gente vai jogando poluição para a atmosfera, gás carbônico para essa atmosfera, muita através das descargas dos carros, das chaminés das indústrias, certo? A chuva, quando ela vem precipitar, ou seja, quando ela cai, ela vem passando por toda essa camada de poluição lá no céu, até chegar aqui nas camadas mais baixas da atmosfera, ok? E ela vem passando por essas camadas de poluição e elas vêm trazendo essa poluição junto, né? Esse fenômeno que ela vem trazendo a poluição junto na água, na chuva, a gente chama de chuva ácida, certo? Então ali não é só água, é água com um tantão de poluição, com muita poluição. E isso é muito perigoso aqui pra gente na superfície do planeta. Por quê? Isso acarreta a destruição de algumas plantações, né? Essa chuva, como está com um teor de acidez muito grande por conta da poluição, ela às vezes acaba queimando a superfície das folhas, contamina o solo, contamina os lençóis freáticos, faz com que tenha corrosão nas construções, nos monumentos, às vezes essas estátuas que são mais antigas, que a gente vê pela rua e tudo mais, que são mais delicadas, elas sofrem muito com esse fenômeno das chuvas ácidas, entenderam? Então, a partir de agora, a gente encerrou a nossa matéria do segundo bimestre, ok? A gente vai pro chat conversar um pouquinho e a gente vai fazer a correção daqueles exercícios da página 228, 229, 245, 247 e 248. A gente vai fazer pelo chat, a gente não vai fazer por vídeo. Pelo chat eu achei que a gente tem mais interação, a gente consegue conversar mais sobre esses exercícios. Beleza?
Até mais, gente. Nos vemos no chat. Um beijo a todos e a todas.